Você foi condicionado a acreditar que o silêncio é um erro de sistema. Desde muito cedo, a sociedade nos impõe uma narrativa frenética e implacável. Se você não está produzindo, se não está consumindo ou se movendo, você está falhando. O tédio foi rotulado como um inimigo mortal, um sinal de estagnação, uma falha de propósito que deve ser corrigida imediatamente com a próxima dose de dopamina. Mas e se essa for a maior mentira que já lhe contaram? E se o tédio não for a ausência de atividade, mas a presença de uma frequência tão alta que seu eu atual ainda não consegue decodificar? Estamos prestes a desconstruir a realidade como você a conhece. Existe um momento específico, logo antes de uma grande mudança quântica na sua vida, onde tudo fica estranhamente silencioso. A inspiração seca. O mundo externo parece travar, como estática de TV. Não há clareza, não há impulso, apenas uma quietude desconfortável. A maioria das pessoas entra em pânico aqui. Elas acham que estão presas. Mas você não está preso. Você está sendo preparado. Esse silêncio, essa pausa que parece insuportável, é o útero do universo. É a inspiração cósmica profunda antes que uma nova linha do tempo seja exalada para a existência. O paradoxo que ninguém te conta é este. Quanto mais quieta sua vida externa se torna, mais alto o seu campo energético pode soar. Quanto menos estimulação artificial você injeta no seu cérebro, mais espaço se abre para o potencial puro. No entanto, vivemos viciados na ideia de que algo deve estar acontecendo visivelmente para que a transformação seja real. Acreditamos que precisamos estar agindo, conquistando ou visualizando freneticamente para manifestar algo. Aquietar-se soa como regressão para a mente moderna, mas a realidade quântica não opera na lógica linear humana ou no relógio da sua parede. Ela se desdobra em dimensões invisíveis, ativadas não pelo movimento bruto, mas pelo alinhamento sutil. Vamos aprofundar essa perspectiva. Visualize uma semente enterrada na profundidade do solo. Para o olho destreinado que observa apenas a superfície, parece que nada está acontecendo. Parece inércia, estagnação, talvez até o fim. Mas, na verdade, um processo milagroso e complexo está em pleno andamento no oculto. Códigos biológicos estão sendo destravados. Raízes estão rompendo a casca com força em busca de nutrição. Energia vital está sendo condensada. Tudo isso acontece na escuridão absoluta, longe dos aplausos e da visibilidade. O tédio que você sente é exatamente esse solo fértil e sagrado. É o espaço desconfortável, nada glamouroso e muitas vezes insuportável que existe entre identidades. Entenda isso. Você não é mais quem costumava ser. Aquela versão antiga já expirou. Contudo, você ainda não encarnou quem está se tornando. Você está flutuando entre linhas do tempo. E esse vácuo é aterrorizante para a mente humana. Por quê? Porque o seu ego perde todas as referências de controle. Não há rótulos antigos para se apoiar. Não há tarefas urgentes para validar sua existência. Não há ruído para distrair sua consciência. É apenas você, despido de máscaras, diante do campo quântico. É neste ponto exato que a maioria das pessoas desiste e foge. Diante do vácuo, elas correm desesperadamente em busca de dopamina, validação externa, outro vídeo sobre como manifestar rápido ou qualquer pílula mágica. Mas é preciso que você entenda. Essa fuga é justamente o mecanismo que atrasa o seu salto. Cada vez que você preenche o silêncio com ruído digital, você reinicia o download da sua nova realidade. Aqui está a peça do quebra-cabeça que quase ninguém discute. O problema não é que seus desejos não estão sendo criados. O problema é que você ainda não se tornou quieto o suficiente para recebê-los. O campo quântico não responde ao esforço frenético, à ansiedade de fazer acontecer ou à força bruta. Ele responde exclusivamente à coerência, à sintonia fina e à quietude. E nada sintoniza sua frequência de forma mais completa do que o silêncio doloroso do tédio. Aquele momento em que todos os seus velhos programas mentais gritam por atenção e, pela primeira vez, você escolhe conscientemente
não reagir. Esse é o verdadeiro teste de maestria. Mas espere, estamos apenas arranhando a superfície. Vamos trazer a ciência pesada para a mesa, a mecânica quântica, porque o universo não opera na base da esperança. Ele é construído sobre leis físicas precisas que refletem quem você é. Pense no princípio da incerteza de Heisenberg. A física nos diz que quanto mais precisamente tentamos observar o movimento de uma partícula, menos sabemos sobre sua posição. O ato de observar com ansiedade altera a realidade, muitas vezes travando-a. O ato de observar afeta a realidade. Mas o que acontece no espaço onde não há movimento para observar? O que existe na ausência do fazer? Existe potencial puro e imperturbado. É exatamente aí que a magia começa. No entanto, a sociedade treinou você para temer esse espaço como se fosse a morte. Desde a infância, a quietude foi associada à preguiça, ao fracasso, à desconexão social. A programação é profunda e visceral. Se eu não estou fazendo algo produtivo, estou ficando para trás. Mas esta é a maior ilusão da mentalidade tridimensional. Porque quando você está verdadeiramente entediado, não distraído, não anestesiado pelo celular, mas conscientemente imóvel, você está mais próximo da fonte criadora do que em qualquer outro momento de hiperatividade. Você está parado literalmente no horizonte de eventos da sua próxima linha do tempo. Vamos quebrar o padrão agora. Quando foi a última vez que você se sentou em completo silêncio, sem telefone, sem música, sem rolar o feed, e simplesmente se permitiu ficar entediado intencionalmente? Não como um castigo, mas como um portal. A maioria das pessoas não consegue aguentar nem 3 minutos nesse estado. Por quê? Porque nesse vácuo, as defesas caem. Elas começam a sentir tudo o que passaram anos evitando, mas simultaneamente, começam a sentir a pressão energética de tudo o que estão se tornando. É um confronto direto entre o passado e o futuro. Agora, aqui está a lacuna de curiosidade que vamos explorar profundamente. E se o próprio sentimento do qual você tenta fugir, essa quietude inquieta, chata e desconfortável, for o sinal exato, o bip no radar, indicando que você está transitando para uma nova frequência? E se o tédio for a ponte indispensável? Neville Goddard disse uma vez: a criação está terminada. Isso é profundo. Significa que a realidade que você deseja já existe, pairando no campo das possibilidades. Ela não é criada através do esforço muscular ou da luta. Ela é selecionada através da consciência pura. Mas essa seleção exige quietude absoluta, exige presença. E a presença muitas vezes começa disfarçada de tédio. O tédio não é o fim da linha, é o início da calibração. Se você entende que esse desconforto é o sinal do seu crescimento e está pronto para parar de resistir, deixe registrado aqui e agora: eu sou a frequência da mudança. O universo não opera com pressa. O campo não entende o conceito humano de correria. As transformações mais poderosas e duradouras ocorrem no subsolo, completamente despercebidas, até que, de repente, a mudança rompe a superfície e se torna visível. O mundo externo olhará e chamará isso de milagre instantâneo, ou sorte. Mas você saberá a verdade. Você saberá que o milagre aconteceu porque você esperou. Você permaneceu firme. Você não correu da quietude quando ela se tornou desconfortável. Você se permitiu o tédio. E ao fazer isso, você se tornou energeticamente disponível para o salto quântico. Mas essa não é a única razão para abraçar o silêncio. Existe um mecanismo muito mais profundo em jogo, algo que tanto a física avançada quanto a neurociência moderna concordam. O que estamos prestes a revelar é como o seu cérebro, o seu campo eletromagnético e a sua própria identidade começam a se reorganizar biologicamente no exato momento em que você para de perseguir e começa a sintonizar. Fique com isso. O nada está falando com você. Existe um ponto específico, muitas vezes atingido na meditação profunda ou no tédio absoluto, logo após a respiração acalmar e os pensamentos perderem a força, onde você se sente suspenso no espaço,
É uma sensação estranha de entrelugar. O corpo físico está ali, sentado na cadeira, mas você parece não estar mais confinado a ele. Você não está dormindo, mas também não está operando no estado de alerta frenético do dia a dia. Você não está pensando ativamente, mas não está inconsciente. Está apenas presente. E nessa quietude, algo acontece. Não é barulhento, não há fogos de artifício, mas é inegável. Ocorre uma reconfiguração sutil do seu próprio eu. Isso não é uma fantasia espiritual ou pensamento positivo. É um fenômeno mensurável neurologicamente e energeticamente. Vamos começar pelo cérebro. Os neurocientistas identificaram algo chamado rede de modo padrão, Default Mode Network. É uma teia complexa de regiões cerebrais que se acende, não quando estamos focados, trabalhando ou sendo produtivos, mas precisamente quando estamos em repouso absoluto. Paradoxalmente, é quando você parece não estar fazendo nada que o processamento interno mais sofisticado se inicia. É neste estado que o cérebro integra memórias, acessa a intuição não linear e resolve padrões emocionais que a mente consciente não consegue tocar. A rede de modo padrão é a ponte biológica entre quem você foi e quem você está se tornando. Essa rede neural é a equipe de bastidores da sua transformação. E o que a ativa com força máxima não é a estimulação constante, não é o consumo desenfreado de conteúdo, mas a quietude, o silêncio radical, exatamente o estado que o tédio convida. Mas vamos descer mais fundo no buraco do coelho, porque o seu campo eletromagnético pessoal é ainda mais sensível que a sua biologia cerebral. Quando você fica mental e fisicamente imóvel, sua assinatura vibracional começa a se estabilizar de uma maneira que o caos do dia a dia impede. Imagine um lago agitado por uma tempestade. Você não consegue ver o fundo, nem o reflexo do céu. Mas quando o vento para e a água se aquieta, a estática assenta. A clareza emerge. Sua frequência torna-se, finalmente, legível e nítida para o campo quântico. É aqui que a física fundamental entra em cena. Segundo a mecânica quântica, as partículas subatômicas existem em um estado de superposição. Isso significa que elas sustentam múltiplos estados potenciais simultaneamente. Todas as possibilidades existem ao mesmo tempo, até serem observadas. É o ato da observação consciente que colapsa a função de onda, forçando a partícula infinita a assumir um estado específico e limitado. Aquilo que chamamos de realidade física. Mas aqui está o segredo que muda tudo. Esse colapso da realidade não exige força bruta ou esforço mental exaustivo. Ele exige algo muito mais sutil. Esse colapso da realidade exige coerência, exige alinhamento. Agora, considere isto com honestidade. O que acontece quando a sua energia está incoerente? Quando você está fragmentado, espalhado em 1000 direções por distrações digitais, desejos ansiosos, dúvidas paralisantes e demandas externas? O campo não consegue responder a você. O sinal que você envia para o universo é puro ruído branco, uma estática instável e ilegível. Você está pedindo mudança, mas vibrando confusão. No entanto, quando você se aquieta, quando sua mente para de tentar agarrar desesperadamente o futuro e seu corpo para de reagir automaticamente ao passado, o campo finalmente consegue sentir você. Os potenciais infinitos começam a se organizar de forma autônoma. A realidade começa a se cristalizar e a tomar forma ao redor da sua frequência dominante. E entenda isso de uma vez por todas. Essa frequência não é calibrada na correria do dia a dia ou na lista de tarefas. Ela é calibrada exclusivamente no silêncio. Vamos interromper o padrão lógico aqui. Sua mente racional provavelmente está gritando agora: mas se eu não agir, nada vai mudar. Eu preciso fazer algo para que as coisas aconteçam. Reconheça essa voz. Esse é o velho programa falando. É a mentalidade newtoniana obsoleta de causa e efeito, onde você acredita que precisa empurrar a matéria física com força para movê-la. Mas a realidade quântica não é linear, nem física em sua origem. Ela é vibracional. Ela não obedece ao seu esforço.
Ela obedece à sua ressonância. A ressonância verdadeira só é alcançada quando o seu mundo interior para de reagir, feito uma marioneta, aos estímulos do mundo exterior e se torna, em vez disso, um campo de intenção inabalável. É aqui que a quietude deixa de ser algo passivo e se torna uma ciência exata. A quietude não é inércia, é não reação intencional. É a arte suprema de se tornar um sinal limpo e nítido em um mundo caótico e ruidoso. É o seu sistema nervoso entrando finalmente em estado parasimpático, onde a cura biológica real ocorre. É o seu coração entrando em coerência matemática, onde sua influência eletromagnética se expande metros além do seu corpo. São estados mensuráveis. Joe Dispenza mostrou isso. O Instituto HeartMath rastreou isso. Não são teorias, são portais fisiológicos para uma nova identidade. E o tédio? O tédio é a porta de entrada. Veja o tédio pelo que ele realmente é. A crise de abstinência do seu ego. É um detox psicológico violento que ocorre quando sua mente deixa de ser superestimulada. O desconforto agudo que você sente no tédio não é porque nada está a acontecer. É exatamente o oposto. É porque a sua velha identidade está a dissolver-se em tempo real. Os seus caminhos neurais de dopamina estão a ser reconfigurados. Os seus programas de sobrevivência e medo estão a perder a aderência sobre a sua consciência. E, por baixo desse ruído, algo magnífico está a formar-se. Você está a ressintonizar-se para uma nova frequência. A maioria das pessoas aborta o processo aqui. Elas pegam no telemóvel, procuram uma tarefa, voltam para o conhecido porque o desconhecido parece insuportável. Mas você não é a maioria. Se você chegou até aqui, é porque a sua alma já escolheu a evolução. Cele este momento e assuma o comando da sua vibração agora. Escreva nos comentários: eu sou suficiente no silêncio. Interrompa o padrão mental agora. Observe as pessoas que você admira, aquelas que parecem colapsar o tempo, que dão saltos quânticos na vida e manifestam realidades aparentemente impossíveis sem esforço visível. Elas não estão fazendo mais do que você. Elas não estão trabalhando mais horas. O segredo delas é outro. Elas treinaram a si mesmas para suportar o nada até que o novo emergisse. Elas aprenderam a sentar na quietude até que o sinal ficasse cristalino. Elas não perseguem o futuro cansadas. Elas encontram o futuro no silêncio e o atraem. Existe um termo técnico na teoria quântica chamado decoerência. Refere-se ao colapso do potencial quântico devido à interferência do ambiente. Traduzindo para a sua vida: quanto mais distrações, menos potencial. Quanto mais ruído, menos poder de criação. Você não cria o seu futuro se esforçando até a exaustão. Você permite que ele entre, removendo o ruído estático que o bloqueia. E aqui entramos num loop de curiosidade profundo. O tédio não é uma fase chata para se aguentar. É um sistema sofisticado de recalibração vibracional. Quanto mais tempo você conseguir permanecer nele, sem se entorpecer com comida, telas ou dramas, mas mantendo-se totalmente consciente, mais poderoso o seu campo se torna. Você começa a encarnar a neutralidade vibracional. É um estado onde você não reage mais aos velhos gatilhos e, portanto, torna-se radicalmente aberto ao novo. No próximo nível, você entenderá por que a neutralidade, e não a vibração alta ou a euforia, é na verdade o estado mais magnético que existe no universo. Uma vez que você entende que o tédio, quando aceito, deixa de ser um inimigo e se torna um portal, você nunca mais terá pressa em sair da quietude. Pelo contrário, você passará a protegê-la. Você vai venerar esses momentos porque saberá o trabalho profundo que eles estão realizando. Existe um ponto específico no campo quântico onde absolutamente tudo se torna disponível para você. Não porque você finalmente elevou sua vibração até o teto ou visualizou com uma intensidade maníaca, mas porque você atingiu um ponto de neutralidade perfeita. É uma frequência tão quieta, tão rendida, que toda a resistência se dissolve instantaneamente. Nesse espaço, você não está empurrando contra o velho mundo.
nem tentando agarrar desesperadamente o novo. Você simplesmente é. E nessa seriedade absoluta, o universo se move. A grande maioria dos ensinamentos sobre manifestação foca erroneamente na intensidade. Visualize mais forte, sinta mais profundo, mantenha-se feliz a todo custo. Mas eles perdem uma verdade fundamental. Não é a intensidade emocional que muda as linhas do tempo, é a disponibilidade. E a disponibilidade real só é acessada na neutralidade. Agora, é aqui que o tédio se torna a frequência mais mal compreendida e poderosa que você pode encarnar. Quando você está entediado e em paz com isso, seu sistema nervoso não está sendo sequestrado nem pelo prazer viciante, nem pela dor ou medo. O pêndulo emocional parou de oscilar. Você não está reagindo. Você não está perseguindo. Você não está tentando consertar o que é. Você está simplesmente presente. E essa presença, embora pareça vazia, é o sinal exato que o campo estava esperando para iniciar o download. É o silêncio entre as músicas. É a quietude entre as ondas do mar. É a pausa infinitesimal entre as batidas do seu coração, onde a nova linha do tempo se insere. Mas isso vai muito além de apenas se sentir calmo. Estamos falando de neutralidade vibracional biológica. É um estado onde você não oscila mais violentamente entre a dúvida e o desejo, entre o medo do futuro e a esperança cega, entre a resistência ao agora e a urgência de fugir. Este é o espaço onde a realidade se curva, porque você não está mais criando a partir da fragmentação do ego, mas da totalidade da consciência. Vamos trazer a ciência de volta. Amit Goswami, físico quântico e pioneiro na ideia de que a consciência causa o colapso, afirma que o observador deve estar presente, coerente e consciente para que um evento quântico ocorra. Mas eis o detalhe crítico muitas vezes ignorado. A qualidade dessa observação importa. Se você observa a sua realidade atual a partir de um lugar de turbulência emocional ou carência, o sinal é distorcido. O universo recebe um comando confuso. Mas se você observa a partir da neutralidade, com presença total, sem tentar agarrar nada, você cria um ambiente limpo para que a função de onda colapse em alinhamento com o seu potencial mais elevado. A neutralidade limpa a distorção do sinal. Vamos fazer uma pausa para um interruptor de padrão. Você consegue se lembrar de um momento específico na sua vida em que simplesmente parou de se importar se algo aconteceria ou não? E logo em seguida, isso aconteceu? Quando você soltou a obsessão, largou o apegou e de repente, sem esforço nenhum, a coisa se manifestou? Isso não foi coincidência. Isso não foi sorte. Isso foi física. Isso foi neutralidade em ação. Você parou de resistir ao que era. Você parou de se agarrar desesperadamente ao que poderia ser. E nessa quietude absoluta, a realidade se rearranjou sozinha. O tédio é o seu campo de treinamento intensivo para essa neutralidade. É a maneira que o campo tem de despir você dos seus apegos, não para puni-lo, mas para prepará-lo. No tédio, o ego chora por estimulação. A velha identidade grita por relevância. Mas se você ficar, se você suportar o silêncio sem precisar preenchê-lo com ruído, seu campo se estabiliza. Você para de emitir contradições ao universo. Você se torna um par vibracional para a criação silenciosa. Neville Goddard disse: "Aquietai-vos e sabei que eu sou." Isso não é poesia religiosa. Isso é física. Quietude é saber. Saber é receber. E receber é a essência da criação quântica. Mas a maioria das pessoas confunde tédio com fracasso. Elas pensam: se estou entediado, nada está funcionando. Quando, na verdade, o tédio é o sinal biológico de que tudo está se realinhando. Seu sistema nervoso está saindo do loop de sobrevivência. Sua mente está se desapegando da busca constante. Sua energia está amolecendo para a receptividade. Vamos ilustrar com uma metáfora visual. Imagine que você está em uma plataforma de trem gigantesca. Existem trens partindo em todas as direções, cada um representando uma linha do tempo e um destino diferente.
A maioria das pessoas passa a vida correndo freneticamente entre as plataformas, suando e se desesperando para alcançar trens em movimento, acabando por perder todos eles. Mas quando você para de correr, quando você fica imóvel com autoridade, quando sua energia diz: "Eu não preciso perseguir, eu sou o destino", o trem certo chega até você e para aos seus pés. É assim que as linhas do tempo mudam. Quietude não significa passividade. Significa soberania. Significa que o universo começa a orbitar você, porque seu sinal finalmente se tornou inabalável. Você saiu da frequência da carência, não porque forçou a abundância, mas porque se tornou tão internamente inteiro que nada precisava mudar lá fora para você se sentir bem. E nessa vibração de totalidade, tudo muda. Vamos abrir um último loop de curiosidade para fechar este ciclo. E se o seu próximo salto quântico não for sobre colar mais fotos no quadro de visão ou buscar euforia emocional, mas sobre ter a coragem de ficar com o tédio tempo suficiente para que o velho morra e o novo nasça sem fórceps? O que a mente humana chama de nada é, na verdade, a pré-criação. É o ponto zero. O útero quântico onde todas as possibilidades existem simultaneamente e onde a sua vibração está sendo recalibrada para suportar a nova linha do tempo. Você não está travado. Você está em incubação. O vazio não está vazio. Ele está codificado. E o seu único trabalho agora é tornar-se coerente o suficiente para ler esses códigos. Se você sente que algo está acordando em você, algo que não consegue explicar, mas reconhece profundamente, o próximo passo não é buscar mais barulho, é buscar quietude com direção. A jornada que fizemos até aqui não é sobre consumir mais conteúdo, é sobre acessar uma frequência mais profunda. Você tocou o silêncio. Você aprendeu a observar sem controlar. Você entendeu que a realidade se curva diante da neutralidade. Agora dê o passo final. Não corra para a ação desenfreada. Caminhe para o alinhamento soberano. Lembre-se, a quietude não é a ausência de criação. É o som exato de uma realidade que está prestes a nascer através de você. Cele este contrato com o universo e assuma o seu poder agora, escrevendo nos comentários: "Eu sou o destino."